Olá, muito boa tarde para você, boa quarta-feira, o NT Sul está começando com as principais informações do dia, vejam os destaques desta edição. Governo federal quer acabar com obrigatoriedade das aulas de autoescola para provas da Carteira Nacional de Habilitação. Custo do documento cairia até 80%, mas assunto divide opiniões. Na minha opinião, vai melhorar, principalmente a questão relacionada aos preços para quem quer comprar, principalmente as pessoas de baixa renda ali. Eu não acho certo, acho que tem que aprender, porque mesmo dirigindo as pessoas não sabem mais dirigir, mesmo tendo carteira eles não sabem. Brasil sai do mapa da fome. Isso significa que menos de 2,5% da população está em risco de subalimentação. No mundo também melhorou o acesso a alimentos conforme a ONU. Mais autonomia para quem fiscaliza o que vai parar na sua mesa. Nós vamos detalhar hoje a mudança no serviço de inspeção de produtos de origem animal em Cachoeira do Sul. Como vai ser esta fiscalização da Inspetoria Municipal? No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala do crescimento de jovens que estão apostando em novos negócios. E o faturamento desses empreendimentos está no maior patamar da série histórica. E ainda... E hoje no NT Sul a gente traz detalhes sobre a estação hidrometeorológica que o município vai receber aqui em Cachoeira do Sul. Os detalhes eu obtenho com a tenente-coronel Ana Maria Hermes, que traz todas as informações, ela que responde pelo Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil Estadual. A gente detalha tudo isso para você. E olha, espaço aberto também para sua participação, para o seu posicionamento sobre os diferentes fatos do dia. Hoje a gente está incentivando aqui a participação sobre essa proposta do governo federal, que veio ontem, sobre desobrigar as aulas teórico e práticas também dos CFCs, os Centros de Formação de Condutores, para quem vai tirar a sua habilitação para carro e moto, não para quem vai ser motorista profissional, para dirigir ônibus, caminhões. Esse assunto aí está fora da questão, mas para categorias A e B. O que você acha? Deve ser mantida a obrigatoriedade das aulas ou essa obrigatoriedade poderia cair, como é a proposta do governo? Qual o seu ponto de vista? Mande para a gente sua opinião, o WhatsApp está à disposição, 51997697129. Também tem uma enquete lá no nosso Instagram, o @TV Cachoeira. Você é a favor da obrigatoriedade ou é contra a obrigatoriedade? Deixe seu voto. No finzinho aqui da edição a gente vai trazer a enquete, aqui o resultado dessa enquete. Você também pode participar no Facebook e no YouTube, escrevendo pra gente em nossas lives. O NT Sul da quarta-feira está no ar. O projeto da Prefeitura para a implementação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul já rendeu muitas discussões e objeções, principalmente porque o texto enviado à Câmara de Vereadores não fornece detalhes sobre o serviço. A comissão especial formada na Câmara para avaliar a proposta e que teria até esta sexta-feira para apresentar relatório, negociou com o Executivo uma proposta que está em elaboração pela jurídica do município e que deve garantir o parecer positivo da comissão. Desde que a proposta do estacionamento rotativo pago chegou à Câmara e se tornou pública, se formou um certo consenso de que o projeto é raso, não fornece detalhes e dados do que poderá ser o serviço e que, se aprovado, dará ao prefeito carta branca e autonomia para, via decretos, fazer como achar melhor. A comissão especial constituída na Câmara de Vereadores para avaliar a proposta do Executivo, formada pelos vereadores Serginho Cos, Alex da Farmácia e Edmar Garcia, deveria emitir um parecer até esta sexta-feira. Só que, a partir de reunião do grupo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Orion Ponce, a data de divulgação do relatório do projeto agora depende da jurídica da Prefeitura. É que, por acordo entre as partes, o parecer da comissão da Câmara será favorável mediante emenda ao projeto ou ferramenta jurídica em elaboração pela Prefeitura que garanta de forma permanente a participação dos vereadores em todas as decisões e decretos futuros do prefeito sobre o rotativo pago. Quem executa é o Executivo, correto? Certo.
Então, o legislativo só legisla sobre o caso. Então, nós queremos ter participação. Então, a Procuradoria Jurídica está vendo uma forma legal, ou através da comissão, ou criar alguma ferramenta que a gente possa, uma ferramenta legal para que a gente possa deixar isso registrado, tá, dentro do projeto, documentado. Que nas decisões futuras sobre o projeto tenha que ter o ok, a participação da Câmara, é isso? Exatamente. E essa é a nossa reivindicação, a única reivindicação que a gente fez. Nós queremos, com isso, tranquilizar os demais vereadores com essa questão do rotativo. Deixaria, vamos dizer assim, amarrado o executivo ao legislativo e vice-versa, nessas questões que tangem ao estacionamento rotativo, né? E nós, não somente para essa gestão, nós não podemos pensar nessa gestão, nós estamos fazendo um contrato de 10 anos, 20 anos, então esse contrato tem que valer para futuras gestões, né? Para outros prefeitos que vão entrar aqui. É o que falta para nós ali, uma confiança que não esteja somente na mão do prefeito a tomada de decisão, mas sim também do legislativo. O legislativo tem que ter coparticipação nisso aí. Nós não podemos, como eu te falei, hoje eu confio no nosso prefeito. Mas e daqui 4 anos? É ele que vai ser? A gente não sabe. A TNSG, responsável pelo transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul, não compareceu à reunião marcada com a Prefeitura por meio do secretário de Mobilidade e Transporte, Orion Ponzi. O encontro queria servir para discutir a situação do serviço e solicitar documentos contábeis e extratos detalhados da operação, foi ignorado pela empresa conforme a Prefeitura. Além da ausência, a TNSG recusou-se a entregar os dados solicitados pela administração municipal. Nós tentamos contato com o representante da empresa, Pipa Germanos, que não atendeu a nossa ligação. Segundo o secretário de Mobilidade, uma segunda tentativa de reunião será feita na próxima semana. O governo federal quer acabar com a obrigatoriedade das aulas de autoescola para retirar a Carteira Nacional de Habilitação. O objetivo, segundo o Ministério dos Transportes, é reduzir o custo com o documento e permitir que mais brasileiros tenham acesso à possibilidade de dirigir. A estimativa do governo é de que os valores caiam em até 80%. Já pensou em tirar a tua carteira nacional de habilitação sem precisar passar pelas aulas na autoescola? Pois essa é uma proposta que está na mesa do presidente Lula, que pretende, com uma medida que desobriga as aulas em autoescola, garantir maior acesso à população brasileira ao documento que permite dirigir carro e moto. A gente foi até as ruas aqui conversar com o pessoal em Cachoeira para ver o que eles acham dessa proposta. Eu não acho certo. Acho que tem que aprender, porque mesmo dirigindo as pessoas não sabem mais dirigir, mesmo tendo carteira eles não sabem. Imagina não tirando ou não indo fazer mais e mais aulas. Tem que ter. Eu acho errado. Eu acho muito errado. Acho que tu tem que passar por todos os ciclos ali. Na minha opinião, claro, na minha opinião. Porque a gente que, quando eu tirei a minha carteira, tu tinha que passar por tudo. Se tu rodasse, tu tem um valor que tu tinha que pagar. E hoje, cada vez, eles querem diminuir menos, que o valor é muito, eu acho um absurdo. O valor é muito alto, porque hoje, em média, a pessoa que for tirar para A, B, o valor eu acho uns 5 mil aproximadamente, que eu estou por fora dos valores, mas eu acho que eles querem, se for reduzir, vai dar muito, ao pessoal que vive para a estrada, eles vão se complicar. Porque aquela população que possa agora, da renda baixa, que consegue tirar sua carteira agora, aí para isso vai facilitar muito. Mas só que tem que ser, eu acho que tinha que ser como tem aquela lei de obrigar, do início ao fim, tu aprender toda a legislação, toda a conduta. Eu sou a favor até para reduzir os gastos, né? Por isso que eu sou a favor. Olha, eu sou um pouco a favor, mas eu acho também que deveria ter as aulas, né, como tem, até porque então, o que eu acho, né, sem as aulas práticas ali e um instrutor qualificado para dar as aulas, eu acho que seria um transtorno, né, para o trânsito, né, eu acredito que seja isso aí, iria dar muito mais acidente, né, com uma pessoa, né, sem um instrutor qualificado para dar as aulas ali, eu acho isso aí. Então, na minha opinião, vai melhorar, né, principalmente a questão relacionada aos preços para quem
quer comprar, principalmente as pessoas de baixa renda ali, que tem um pouco o poder aquisitivo menor. Mas temos o outro lado da moeda, né, Thelma, que é a questão daquelas pessoas que, digamos, entre aspas, que são um pouquinho mais barbeiras no trânsito. E na nossa cidade aqui, tu sabe como que é, né? Eu acho, vou falar bem na minha língua, benção. Porque faz muito tempo que eu também projeto fazer carteira também, né? E pelo lado financeiro, eu vou empurrando, sabe? É uma oportunidade por custo. Com certeza que vai fazer diferença, sim, com certeza. A informação dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista, tem como argumentos principais o alto custo da habilitação e a burocracia que envolve a retirada do documento. Segundo ele, o alto custo tem levado a um grande número de brasileiros a dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação. Na entrevista, Renan Filho afirma que o governo estuda formas de reduzir ao máximo o custo da CNH, permitindo que mais pessoas possam se qualificar e obter a carteira de habilitação. Ele disse ainda que aproximadamente 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação atualmente e outros 60 milhões têm a idade para obter a CNH, mas ainda não possuem o documento. A razão, segundo ele, é o custo. No Rio Grande do Sul, hoje custa R$ 2.711,91 para obter a habilitação categoria B, que permite dirigir carro. Para moto, é preciso investir R$ 2.584,37. Em países como a Argentina e Inglaterra, não existe a obrigatoriedade de cursar a autoescola. Na Argentina, é exigido passar por exames de audição, visão e psicológico, além de provas teóricas e práticas. Para jovens com idade entre 16 e 21 anos, é preciso passar por aulas teóricas que podem ser acessadas online gratuitamente. Já na Inglaterra, pode ser requerida uma licença provisória que permite o aprendizado com qualquer pessoa que tenha mais de 21 anos e pelo menos 3 anos de carteira. Não existe a obrigatoriedade de aulas em autoescola. O motorista tem o veículo sinalizado indicando se tratar de um aprendiz. Como é hoje a retirada da CNH aqui no Brasil? É obrigatório 45 horas de aulas teóricas, 20 horas de aula prática em autoescola, avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental, exame teórico e exame prático de direção. Como ficaria com as alterações previstas pelo governo federal? Acabariam a obrigatoriedade das aulas práticas e teóricas, o candidato poderia estudar por conta própria para o exame teórico que será submetido e o aprendizado prático poderia ser feito com instrutores autônomos e credenciados pelos DETRANs. Seguiria sendo proibido dirigir em via pública sem a habilitação ou instrutor habilitado. Isso não inclui os circuitos fechados, que são as vias em ambientes privados. Bastaria apenas a aprovação nos exames teórico e prático para garantir a Carteira Nacional de Habilitação. A proposta, que já teve estudo concluído no Ministério dos Transportes, será agora avaliada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A implantação da nova medida não depende de aprovação do Congresso Nacional, podendo apenas ser regulamentada pelo presidente. Sobre esse assunto, em nota, o DETRAN do Rio Grande do Sul afirmou que aguarda o detalhamento das propostas do governo, destacando que tem muitos aspectos que precisam ser pensados em relação à qualidade da formação e, especialmente, a segurança no trânsito. A formação nos centros de formação de condutores não envolve somente aspectos técnicos e legais, mas também de educação para o trânsito e questões de cidadania que precisariam ser incluídas de alguma forma no processo, diz o DETRAN do Rio Grande do Sul. Mas nós queremos saber o que você pensa sobre isso. O primeiro aspecto é o seguinte, nós temos aqui uma enquete aberta no nosso Instagram, no @tvcachoeira. Você é favorável a desobrigar as aulas nos CFCs, as aulas teóricas e práticas antes da prova? Se você é favorável, vote aí a favor. Se você é contra, vote contra na nossa enquete. Nesse momento, 57% contra, 43% a favor dessa medida que o governo está ventilando aí, está aventando, né? Então vamos acompanhar aqui qual vai ser o desfecho até o fim desta edição. E sua opinião também é bem-vinda por meio do nosso WhatsApp, 51997697129. É o número para você interagir, mandar o seu recado para a gente por meio do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, os recados aqui na nossa telinha.
E agora, está na hora do quadro Minha Carreira. Está chegando por aqui Grace Tomazetti, trazendo informações muito importantes sobre empreendedorismo, especialmente entre os jovens. Sim, eles estão criando novos negócios e estão faturando alto. O Brasil vive um aumento no empreendedorismo entre os jovens. Segundo um estudo do Sebrae, que analisa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o número de jovens empreendedores entre 18 e 29 anos cresceu nos últimos 12 anos, alcançando o maior faturamento da série histórica. E isso significa, claramente, que o empreendedorismo é uma alternativa e já é uma realidade para mais de 5 milhões de jovens no país. Em um cenário econômico volátil, o crescimento no número de jovens empreendedores representa uma resposta importante ao mercado de trabalho tradicional. O aumento de 25% nos últimos 12 anos é um indicativo de uma transformação nas expectativas dessa faixa etária. Antes, muitos jovens buscavam a estabilidade do emprego formal, mas com as mudanças nas condições econômicas e a busca por mais autonomia, o empreendedorismo tem se mostrado como um caminho possível para muitos. E o porquê dessa mudança? O jovem quer mais flexibilidade de horários, tempo livre para o lazer, a família e para os amigos. Por isso, a intenção do empreender é fascinante, diferente das gerações anteriores que iniciavam suas carreiras nas empresas e ficavam no mesmo local até a aposentadoria. O interesse por novas experiências e a coragem de errar, acertar, errar novamente e seguir é uma característica fundamental para esse público, que também pode ficar mais tempo dentro de casa com os pais, mais ou menos até os 30 anos, o que facilita esse processo. Esse movimento é especialmente relevante em tempos de incertezas econômicas, quando a falta de empregos formais de qualidade torna o empreendedorismo uma opção de sobrevivência e realização profissional. A pesquisa também revela dados sobre o perfil do jovem empreendedor brasileiro. Ele tem ganhado força entre os mais escolarizados, com um público cada vez mais capacitado, o que pode gerar novos desafios e oportunidades no futuro. Embora o cenário seja positivo, os desafios ainda são significativos, especialmente no que diz respeito à desigualdade de rendimentos. A diferença de 26,2% no rendimento entre jovens e adultos permanece um obstáculo, mas a tendência é que essa disparidade diminua com o crescimento da remuneração jovem desde 2021. Vale ressaltar que o jovem também tem mais familiaridade com a inovação e a tecnologia, adaptando-se melhor às exigências do mercado cada vez mais digital e globalizado. Enfim, o futuro empreendedor é jovem, ousado, um pouco impulsivo, mas com rebeldia com causa. E essa é muito benéfica para a sociedade. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões de pauta para a TV Cachoeira no Facebook, ou WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Como noticiamos ontem, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que alinha o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal com as diretrizes do Ministério da Agricultura. A mudança coloca a autonomia da inspetoria, que vai priorizar o acompanhamento na produção das agroindústrias de Cachoeira. Bom, Daniel, a gente compartilha agora mais informações sobre esse projeto de lei aprovado nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores sobre a fiscalização que ganha mais autonomia para o município de Cachoeira do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento, tem essa autonomia e se alinha com o serviço praticado pelo Ministério da Agricultura com essa mudança a partir de agora, com a aprovação feita pelos vereadores no início dessa semana. Ao meu lado, a médica veterinária da Secretaria de Desenvolvimento, a Júlia, que vai nos detalhar e explicar como vai funcionar esse serviço e também a gente entender a dinâmica a partir de agora dessa fiscalização. Júlia, explica o que de fato muda e como vai se resumir o trabalho de vocês a partir de agora.
Boa tarde. Então, a principal mudança, né, da reestruturação do serviço de inspeção municipal é que antes as infrações elas eram impostas no decreto municipal de Cachoeira do Sul. Só que por uma exigência do Ministério da Agricultura, ele pediu para que fosse sancionado em lei. Então essa foi a principal alteração e também o nome da secretaria, né? Que antes o Serviço de Inspeção Municipal ele era vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, que agora se tornou a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Essas são as principais mudanças. Ok. Existe também uma questão que a partir de agora o município se alinha ao consórcio Vale do Jacuí. Então, Caçapava, propriamente Sobradinho, Rio Pardo, tem a mesma situação que Cachoeira do Sul. Isso, a reestruturação do Serviço de Inspeção Municipal de Cachoeira do Sul, ele tem como principal objetivo, né, fazer a padronização e a harmonização da sua legislação junto com os outros municípios, que são 13 no total do consórcio. Só que só Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul e Sobradinho fazem parte, né, eles são equivalentes ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ou seja, eles podem fazer a comercialização dos seus produtos a nível nacional. Bom, Júlia, a gente tem essa oportunidade para esclarecer o serviço de vocês, porque no mês de junho os feirantes receberam bilhetes de notificações de fiscalização. Existe uma diferença na atuação de vocês. Vocês vão direto na agroindústria e fiscalizam o momento da produção daquilo que é comercializado. Esse serviço, de fato, ele começa ali na origem, né? Ele não tem um destaque na hora da venda, né? Cachoeira do Sul possui 10 estabelecimentos registrados no serviço de inspeção, 5 deles são de produtos cárneos, 2 mel, 2 ovos e 1 de queijo. Então a gente faz a vistoria, a fiscalização nesses estabelecimentos onde ocorre a produção desses, né? Então a gente faz desde a parte estrutural, se está em boas condições, né, de higiene, e também em questão de produção, se o rótulo está de acordo, em questão de legislação, né? Então a gente faz a vistoria no local mesmo. A parte do comércio, né, que está diretamente ligada à venda direta do produto, ele é de fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária, né? A gente faz um acompanhamento, assim como o órgão de fiscalização, mas não é competente do Serviço de Inspeção Municipal. Se a gente pegar algum produto de origem animal, né, que está sendo carregado, transportado de forma incorreta, a gente faz a apreensão desse produto e, dependendo, né, alguma advertência ou uma infração. Ok. Essa autonomia no serviço de fiscalização. Hoje a gente tem a equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né, que é o SISBIPOA, e 3 estabelecimentos estão cadastrados, né, eles estão equivalentes a esse serviço, que é o Linguiça Salovitz, Dom Antônio Produtos Selecionados e o Mel Cachoeira, né. Eles têm total autonomia de fazer a venda em todo o território nacional. E nós, como Serviço de Inspeção Municipal, né, eu e a médica veterinária Luciane, a gente tem a autonomia de fazer uma indicação para esse sistema, desde que o estabelecimento ele esteja apto, né, para receber esse selo e, consequentemente, receber uma auditoria do consórcio, né, que é com a equipe técnica, e poder vender os seus produtos também a nível nacional. Ok. E quem tem interesse em receber esse selo, avançar nesse trabalho, pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento. Há uma série de documentação também que precisa ser encaminhada, né? Sim, então para conseguir a equivalência, né, ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ele precisa primeiro estar cadastrado, né, registrado ao Serviço de Inspeção Municipal e, consequentemente, apresentar as boas condições de higiene, né, a parte estrutural, e também ter uma produção significativa, né, porque a gente estaria ultrapassando barreiras municipais e estaduais, né, para conseguir vender os seus produtos a nível nacional. Então a gente faz toda essa avaliação, assim como a parte documental também, né, que não é muito diferente a nível municipal, mas a gente tem que fazer toda essa adequação para o estabelecimento conseguir a adesão. Ok. Como funciona a fiscalização de vocês? Tem um estabelecimento X, recebe a visita, tem alguma situação irregular, tem uma advertência. Quando é que entra a questão, por exemplo, da multa? Por exemplo, a multa leve hoje é em torno de R$500, ali arredondando pelo que está no projeto. Mas como funciona na prática esse serviço de vocês de fiscalização? Então, hoje no município a gente só tem a inspeção periódica, né, que é a que a gente determina através do risco estimado do estabelecimento, do produto.
Então a gente vai no estabelecimento, faz a verificação in loco, né? E a gente entrega esse relatório da inspeção para o estabelecimento, para o dono, para o responsável técnico, e eles apresentam um plano de ação, né? Dependendo da inconformidade que foi encontrado, eles que estipulam um prazo, a gente tem a autonomia de aceitar ou não, né? E dependendo de casos mais graves, como uma fraude, um produto, né? Falsificar algum tipo, adulterar, né? Um produto, é um caso mais grave, podendo gerar advertência e, consequentemente, uma multa, né? E não concorreu, né? Não ocorreu ainda multas, né? Desde de 2022, né? Que é quando eu e a Luciane estamos no serviço de inspeção, não. Tá certo. Isso é um fator positivo também, né? Isso, sim, com certeza. Ok, tá certo. Importantes esclarecimentos da Júlia, a gente agradece aqui, trazendo mais detalhes sobre essa aprovação na Câmara de Vereadores, esse projeto de fiscalização, esse alinhamento da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com o Ministério da Agricultura, deixando o serviço mais uniforme aqui no município perante a legislação federal. A gente trazendo mais detalhes sobre essa aprovação, principalmente para os estabelecimentos. São 10 aqui em Cachoeira do Sul com esse selo, com essa certificação de produtos derivados, seja da carne, do leite, do mel, enfim, a gente traz esses detalhes e esclarece mais esse projeto que foi aprovado então nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, e nós vamos para a tela agora para ver mensagens da audiência. O pessoal está falando bastante sobre essa proposta do governo de desobrigar quem vai fazer a prova para habilitação, para categorias A e B, de ter que fazer as aulas teóricas e também práticas nos CFCs. A pessoa poderia estudar de forma autônoma. Vamos ver então o que o pessoal está dizendo? Número na tela para você de casa participar. O Josimar está em Imperatriz, no Maranhão. Sou muito a favor das mudanças nas normas da retirada da CNH. Obrigado, Josimar, pela tua participação. Quem mais? Carlos Rosano, de Cachoeira do Sul. Sou contra o fim das aulas de autoescola. Se com um instrutor especializado os novos motoristas estão cada vez mais despreparados, o que vai acontecer com o trânsito sem uma preparação específica? Questiono o Carlos. Obrigado, Carlos, também pelo ponto de vista que você envia pra gente aqui. Tem mais gente aqui, o Everton da Silva. Em relação à CNH, concordo com o governo, pois essa é uma forma de diminuir o preço que pagamos hoje para ter habilitação no Brasil. Obrigado, Everton, também pelo teu ponto de vista, enfatizando essa questão do custo, que realmente é um custo bastante elevado. Temos aqui também a participação do Renato Moraes. Na minha opinião, as aulas práticas de direção são focadas somente em passar nas provas. As pessoas pagam um absurdo e ainda assim não tem como garantir a segurança no trânsito. Obrigado, Renato, pela tua opinião. Temos aqui também o Otávio, está participando. O número de pessoas inaptas no trânsito é elevado. Acredito que essa medida vai trazer transtornos e riscos de acidentes. E você de casa, o que você acha? Deveria manter como está, com o custo atual, com a mesma sistemática para emissão de CNH categorias A e B no Brasil, ou realmente essa mudança deveria progredir e ir adiante e o governo desobrigar o cidadão de ter que fazer a autoescola para realizar a prova? A sua opinião pode ser dada também no nosso Instagram, no @tvcachoeira, tem enquete nos nossos stories. Por enquanto, o contra, né, quem está se colocando contra essa proposição, está vencendo aqui. E a sua opinião? Passe por lá, a gente traz o resultado da enquete no finzinho aqui do NT Sul. A seguir, Brasil sai do mapa da fome. Isso significa que menos de 2,5% da população está em risco de subalimentação. No mundo, também melhorou o acesso a alimentos conforme a ONU. E ainda... E hoje no NT Sul a gente traz detalhes sobre a estação hidrometeorológica que o município vai receber aqui em Cachoeira do Sul. Os detalhes eu obtenho com a tenente-coronel Ana Maria Hermes, que traz todas as informações, ela que responde pelo Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil Estadual. Tem ainda a previsão do tempo, nós voltamos já já.
Meio-dia e 32, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia de céu azul por aqui, bastante frio, é verdade. E os próximos dias como ficam? A gente confere agora na previsão do tempo. Olá a todos! Massa de ar polar atuando no Rio Grande do Sul e queda de temperatura. Em Cachoeira do Sul começamos a quarta-feira gelada, com mínima de apenas 4 graus e sensação térmica um pouco mais baixa. Hoje o sol aparece, aliás, predomina, não tem previsão de chuva. A quarta vai ser um dia de tempo firme, tempo seco, ensolarado e muito bonito. A máxima hoje atinge os 17 graus, em uma tarde super agradável. Amanhã, na quinta-feira, esperamos mais um dia de tempo seco, sem chuva, apenas com algum aumento de nebulosidade. Nessa quinta-feira, mínima de 7 e máxima de 19 graus, em mais um dia com tempo estável na região de Cachoeira do Sul. Para a sexta, atenção, a gente tem aí elevação da temperatura. O vento começa a virar para norte e esquenta um pouco mais. Nesta sexta-feira, o sol segue aparecendo, mas tem aumento da nebulosidade a partir da tarde, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Se a semana começou no inverno, vai terminar praticamente na primavera. E a nível Rio Grande do Sul, ainda vamos ter dias frios, de geada aos amanheceres, principalmente em trechos da campanha e dos campos de cima da serra. Até a sexta-feira o tempo permanece firme e aquele ciclone que causou todo aquele estrago na faixa leste do Rio Grande do Sul já está em alto mar. Consequentemente, a agitação marítima diminui junto ao vento. Hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência, por isso vamos de imediato para a telinha ver quem fala com a gente por meio do nosso WhatsApp. Número na tela para você interagir também. A Mi, de Cachoeira do Sul, falando sobre essa modificação ou proposta que o governo está fazendo sobre CNH categorias A e B, ela diz que é a favor, vai ajudar muito as pessoas de baixa renda. Obrigado, Mi, pela sua participação. Mais recadinhos aqui, o Sérgio Hernandes, sou contra o fim das aulas, sou a favor da redução do valor para adquirir a CNH. Obrigado, Sérgio, também pelo seu ponto de vista, as opiniões são divergentes aqui e muito importantes justamente para a gente entender o posicionamento, né, da nossa comunidade. Mais recadinhos, tem aqui também uma mensagem anônima agora sobre outra temática. Na segunda-feira foi aprovado um projeto na Câmara aqui de Cachoeira do Sul que trata de uma destinação, uma cedência de áreas na região do aeroclube aqui do município para grupos de jipe, também de motociclistas. E aí essa mensagem diz o seguinte: parabéns aos vereadores cachoeirenses que se abstiveram de votar em um projeto que só beneficia um pequeno grupo e o local para construir as casas que ganhamos do projeto do Dunga. E as famílias ribeirinhas da nossa cidade vão ser contempladas com terrenos longe do risco das inundações? Questionamento no ar aqui de alguém que pede, inclusive, para não ser identificado. A gente respeita também este direito. Daqui a pouquinho, mais recadinhos das nossas redes sociais e também aqui do WhatsApp. Gente, sábado é dia de imunização, oportunidade para quem mora em Cachoeira do Sul para atualizar a carteira de vacinação. Vão ser 3 pontos de imunização operando das 9 da manhã às 4 da tarde na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, e durante o 73º Congresso Tradicionalista, que acontece no Parque da Fenarroz. Estarão sendo ofertadas doses contra o papilomavírus humano, HPV, destinadas à faixa etária dos 9 aos 19 anos de idade, doses contra a influenza e contra a Covid-19. O Museu Municipal Edir Lima recebeu ontem parte do acervo de documentos e objetos pessoais que pertenceram ao ex-prefeito, ex-deputado e advogado Júlio César Caspani, falecido há pouco mais de um mês. A doação foi feita pela viúva do político, Cláudia Neves Caspani. Agora os itens serão identificados, catalogados e farão parte do acervo permanente da instituição. A partir de iniciativa do Conselho de Alimentação Escolar de Cachoeira do Sul e com apoio da Secretaria de Educação e da Sicredi, ontem foi realizado o primeiro seminário de alimentação escolar. O dia foi de divulgação do trabalho do Conselho e também
para troca de experiências. A terça-feira foi dia de falar em alimentação escolar no auditório da Sicredi, com a realização do primeiro seminário sobre o tema realizado pelo Conselho de Cachoeira do Sul. Pela manhã, o destaque foi para as boas práticas de manipulação e segurança alimentar com a nutricionista Brenda Ferreira. A plateia do evento era específica e composta basicamente por gestores escolares, manipuladores de alimentos e fornecedores. O objetivo do Conselho ao promover esse primeiro seminário é estar mais perto da comunidade escolar e dos manipuladores em especial, e para promover a qualidade e a aplicação do PNAE, porque o Conselho fiscaliza a aplicação do PNAE. Então, a gente achou importante essa conversa, esse momento formativo com os manipuladores, que são as pessoas que estão lá na escola preparando com qualidade essa merenda escolar que vai ser servida a todos os nossos alunos da rede. No turno da tarde, o espaço foi de uma equipe multissetorial trazida pelo CAI de Cachoeirinha, que falou sobre gestão eficiente de programas de alimentação escolar. Foram momentos de divulgação do trabalho lá realizado, onde a rede social também é ferramenta do Conselho para chegar até a comunidade, inclusive com uma mascote chamada Norminha, que dá dicas e fala sobre normas e boas condutas. A Magda destaca que existe um trabalho conjunto de fiscalização, monitoramento de todas as etapas da alimentação escolar, visando e com foco na qualidade do que é ofertado aos estudantes. Esse é o nosso papel. Ele é desafiador, mas ele também é um papel muito importante, porque a gente está mais perto da comunidade e a gente também pode apontar coisas que estão muito boas e coisas que não estão tão bem assim para a equipe, então, de alimentação. Nós caminhamos juntos. Essa parceria é muito boa. São nossas crianças, esse é o nosso grande público, né? Mas a gente se preocupa também assim com a qualidade e que essas crianças elas possam então ter uma alimentação saudável, e porque muitas crianças, a gente sabe, que vêm da periferia, né, do município, e que às vezes é a única refeição nutritiva que ela recebe no dia, porque muitas famílias são as mães que são as provedoras, elas trabalham fora, contam com a escola, então essa criança muitas vezes vem tomar o café da manhã, ela faz o seu lanchinho, ela come o almoço, e às vezes ela não tem um alimento completo em casa, né? A gente sabe disso, então esse alimento tem que ser um alimento de qualidade, sim, e esse trabalho tem que ser em conjunto, então. A presidente do CAI, Cachoeirinha, aponta como dificuldades pontuais o fato das cozinheiras serem de uma empresa terceirizada e de não terem disponibilidade suficiente de produtos da agricultura familiar. Mesmo assim, ela aprova e garante o sabor do que é servido aos estudantes. Quanto ao cardápio, é um cardápio bem gostoso, né? Bem nutritivo. Então, assim, se tem muitas frutas, se tem muitas... a questão de modificado, não é mais um omelete, um simples ovo, né? É um omelete nutritivo. Então, está sendo feito várias adequações, assim, que está modificando, saindo do foco da bolacha, né? Então, cada vez ele está ficando mais rico. O nosso problema, que a gente também está falando ali no seminário, como nós somos muito próximo da capital, nós não temos nossos produtores, né? Então, nessa dificuldade, a gente consegue sim os alimentos da agricultura familiar, mas ainda faltam fornecedores para aquilo que a gente gostaria que fosse mais. E ainda sobre alimentação, o Brasil foi colocado como país fora do mapa da fome em relatório divulgado pela ONU. O país estava na lista desde 2021, com mais de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. O relatório divulgado nesta segunda-feira colocou o Brasil fora do mapa da fome mais uma vez. O documento foi elaborado pela Organização das Nações Unidas, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, Unicef, Programa Mundial de Alimentos e Organização Mundial da Saúde.
O Brasil tinha voltado para esse cenário em 2021, quando praticamente 29% da população sofria insegurança alimentar moderada ou grave. Hoje, o relatório indica que o país está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. No mundo, a fome diminuiu ligeiramente em 2024, afetando entre 638 e 720 milhões de pessoas, graças ao progresso na América Latina e no Sudoeste Asiático, mas continua aumentando ainda na África. O documento mostra que a atual situação deixa o planeta longe da meta da ONU de alcançar um mundo sem fome até 2030. O relatório também menciona a situação na faixa de Gaza, devastada pela guerra. O anúncio referente ao Brasil foi comemorado pelo presidente Lula nas redes sociais, que chamou de conquista histórica. Cachoeira do Sul vai receber uma das 130 estações de monitoramento hidrometeorológico do governo do Rio Grande do Sul. A nova ferramenta vem como um reforço às ações de monitoramento e resposta da Defesa Civil em situações de desastres. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos prestigia com a sua companhia na hora do almoço aqui pelo NT Sul. A gente vai falar sobre estações hidrometeorológicas, um tema que vem sendo bastante discutido, principalmente com as autoridades em defesa civil, e Cachoeira do Sul foi um dos municípios contemplados com a instalação de uma estação. Para entender melhor do que se trata e de que forma essa ferramenta auxilia no monitoramento das chuvas, das águas e colabora na elaboração e na continuidade dos planos de contingência municipal, eu vou conversar com a Tenente Coronel Ana Maria Hermes, que trabalha diretamente com estes assuntos, tem atuação na Defesa Civil e, nesse momento, responde pelo Departamento de Gestão de Riscos. Boa tarde, Ana. Muito obrigada por conversar com a gente. Acho que a gente começa do ponto principal. Qual é o objetivo das estações hidrometeorológicas e de que forma elas auxiliam a Defesa Civil e os municípios nos planos de contingência e até nas previsões? Aproveito a oportunidade para cumprimentar todo o povo de Cachoeira do Sul, em nome da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Coronel Boeira, que é nosso chefe, do subchefe Coronel Dias, e conversar sobre um dos instrumentos que estão sendo contratados pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Defesa Civil Estadual, para a melhoria do sistema de monitoramento e alerta do Estado. As estações são dentro da cadeia do sistema de monitoramento e alerta, que nós começamos lá com o conhecimento do risco, o monitoramento do risco, que é o que nós estamos falando agora, monitoramento do risco, comunicação do risco e resposta. As estações hidrológicas estão dentro da fase de monitoramento do risco. São um componente de suma relevância para o acompanhamento das inundações, para que nós possamos munir as nossas comunidades, os nossos municípios, com respostas, com informações rápidas sobre as chuvas e o nível dos rios, que associados nos dão a resposta dos corpos d'água durante aos desastres e durante as inundações, com proporções menores, ou seja, são instrumentos que vão estar captando a cada 5 segundos a informação, e isso significa falar em tempo real, e transmitindo a cada 15 segundos para as nossas equipes de monitoramento e também para o usuário. Ana, pode nos explicar quais foram os critérios que determinaram a destinação de estações para cada município ou para cada área do estado do Rio Grande do Sul? Por que Cachoeira do Sul foi um dos municípios contemplados? Os critérios operacionais para a definição dos pontos exatos das estações hidrológicas foram considerados, primeiro, os critérios operacionais, aonde efetivamente era necessário complementar as estações já existentes no Estado e na União dentro do Sistema Nacional de Águas. E quando a gente fala em proteção e defesa civil, a gente fala de um sistema, mas especialmente os pontos-chave em que essas estações precisavam possuir uma estrutura
que sobrevivesse a um desastre na amplitude do que nós vivenciamos no ano passado. Não queremos vivenciar novamente, mas precisamos trabalhar com recursos que, mesmo naquele cenário, continuem a captar e a transmitir informações. Então, esse foi o critério, colocar aonde não tinha estações e nos pontos chaves que precisávamos enxergar, mesmo diante de um desastre naquela amplitude. E aí, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi procurar estações que oferecessem alta redundância e disponibilidade e que tivesse uma estrutura robusta também, para que, em condições de inundação, continuassem, mesmo sem sol, e essas estações que estamos comprando têm de 7 a 10 dias de alimentação, mesmo sem sol, porque elas têm dupla bateria, tem um conjunto de bateria muito potente, então elas se alimentam de sol e de bateria, e isso é dupla capacidade de alimentação, e todo o instrumento contratado trabalha com redundância, tanto na captação dos dados, quanto na transmissão dos dados, seja por internet, seja por satélite, porque efetivamente a internet a gente perde nos primeiros momentos do desastre. Então, são equipamentos que têm um conceito diferente das estações que já existem instaladas no estado. Então, o critério operacional foi os pontos-chave que nós precisamos ter, independente do cenário, estações de monitoramento que nos permitam enxergar o movimento de todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, para que nenhuma comunidade fique sem monitoramento. Não necessariamente todos os municípios, e não são todos os municípios, vão receber as estações. Mas o que é importante? Que a montante do seu município exista uma estrutura que permita se monitorar o tempo que a água vai levar para chegar em cada município, e que cada comunidade tem que ser auxiliada, tem que ser movimentada na resposta aos desastres, especialmente aquelas comunidades que estão no entorno dos nossos corpos d'água. E aí nós temos uma cadeia, a montante de Cachoeira do Sul, formada por 10 estações, que vão, conjuntamente com a estação de Cachoeira, nos dar o cenário de movimentação das águas, e a gente sempre fala nas cabeceiras, né? A gente sempre fala montante, que vão nos dar o cenário de resposta hídrica no município de Cachoeira diante de chuvas e eventos extremos. E para as comunidades abaixo, que foi uma deficiência, porque realmente em 2024 nós perdemos muito do monitoramento abaixo de Cachoeira do Sul, também estão sendo instaladas outras 10 estações nessa modalidade de estações hidrológicas de missão crítica, que é o mais importante. A gente está sempre muito apegado à questão da inundação histórica de 2024, mas Cachoeira passou novamente por um episódio de cheias, agora recentemente, no mês de junho, que também se aproximou muito do que aconteceu em 2024, né? Então, realmente existe agora a confirmação daquilo que todos os estudiosos vêm apontando, que cada vez mais próximos os eventos vão acontecer, vão suceder. Então, essa ferramenta hoje, instalada em Cachoeira do Sul, permite, inclusive, uma ação mais rápida de resposta quando ocorre o evento adverso, ou ela também permite ações de prevenção mediante esse monitoramento constante? Sim, são dois momentos, né? Nós falamos no momento de resposta diante do desastre e também no momento de preparação e de prevenção antes dos desastres. E essas estações, elas nos permitem, pela coleta de informações incessante, também acompanhar a série histórica e entender a dinâmica das nossas bacias, especialmente aí no município de Cachoeira, que é para quem nós estamos falando. Mas ela se estende a todo o estado do Rio Grande do Sul, toda a extensão hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul. A série histórica, ela é um estudo que nos permite o conhecimento do risco, né, antes do momento da ocorrência do desastre. E é isso que nós estamos buscando, a resposta ao desastre, que é a resposta ao desastre mais rápida, mais célere, mas também conhecer de que forma os nossos corpos d'água estão se movimentando ao longo dos tempos. Qual é o efeito imediato para as populações? O pessoal vai ter esses alertas no mesmo sentido do que vem fazendo a Defesa Estadual, encaminhando alertas em níveis diferentes, ou que agora iniciamos um momento de risco, ou essa consulta aos dados dessa estação vão acontecer somente mediante pesquisa? Nós não vamos modificar o nosso modo de interação com as comunidades.
nós vamos qualificar o nosso monitoramento e, com isso, refinar a precisão dos nossos alertas. A forma como nós interagimos com as nossas comunidades, comunicando o risco, ela é uma forma, um modo nacional e internacional de comunicação de desastres, no Brasil, através do IDAP, via SMS e outras tantas ferramentas de informação às comunidades, que são as nossas redes sociais, que levam as informações, são através dos nossos regionais, a conversa com os coordenadores municipais, essa articulação é imprescindível, e também, Thelma, reverenciar aí o trabalho da TV Cachoeira e de toda a mídia de Cachoeira, porque, enquanto órgão central, nós fazemos a articulação do sistema, mas nós dependemos, sim, precisamos do trabalho de cada um dos atores municipais, especialmente da mídia, na informação, porque nós sabemos que muitos perfis, eles vão ouvir a Rádio Cachoeira, vão assistir a TV Cachoeira, vão se informar através dos veículos locais. Ana, eu agradeço pelas tuas informações, por ter despendido aí do teu tempo para nos trazer esses detalhes. É uma frente já anunciada pelo governo do estado em aprimoramento na gestão de riscos e também na implantação de ferramentas que possam trabalhar tanto preventivamente como numa ação de resposta o mais rápido possível, porque o Rio Grande do Sul aí teve uma experiência bastante traumática e muito do que já se vinha alertando em termos de estudos científicos vem se comprovando cada vez mais, e a gente já está vivendo essa realidade, precisa manter essas informações atualizadas, então a prestação de serviço importante, um compromisso que a TV Cachoeira tem também com a sua audiência e com a comunidade de Cachoeira do Sul, de trazer esses detalhes cada vez mais próximos daquilo que está acontecendo em termos de segurança, principalmente porque a gente é uma cidade banhada pelo rio, né? Então, esses alertas estão sempre vindo ao encontro daquilo que a gente precisa saber e necessita para se preparar para esses eventos adversos. E, Thelma, eu quero deixar também aqui a informação que essa é apenas um dos projetos de melhoria do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil RS. Nós estamos contratando outras ferramentas que qualificam ainda mais a nossa informação e a nossa chegada às comunidades. Nós jamais vamos abrir mão das ferramentas locais, do pluviômetro comunitário, da informação dos nossos coordenadores, dos núcleos comunitários que nós precisamos aí avançar dentro do estado e poder conversar com as comunidades através dos núcleos comunitários organizados pelas coordenadorias municipais e finalizar dizendo que sim, Defesa Civil somos todos nós. Com toda certeza, a gente vai retomar esses contatos e vai acompanhar todo esse trabalho, trazendo atualizações. Te agradeço mais uma vez. Então, Daniel, eu conversei com Ana Maria Hermes, tenente-coronel, que responde pelo setor, pelo Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil, e a gente traz aí, em primeira mão, todos os detalhes de como vai operar, então, a estação hidrometeorológica aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Daniel, retorno contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos para a telinha, recadinhos da nossa audiência. O Jefferson está destacando aqui o seguinte: na rua Ricardo Rodolfo Dreves, bairro Noêmia, fizeram um calçamento há quase um ano e deixaram sem sinalização e sem calçadas. Retiraram as árvores e deixaram tudo sujo. A rua está uma pista de corrida, alerta aqui o Jefferson. Obrigado, Jefferson, pela participação e pelo alerta que você traz aí e o pedido de ajuda, né? Também aqui o recado da Luciane Mota Rodrigues. Assim está a rua Sarandi, no bairro Funcap. Ficou desse jeito depois da obra da Corsã. Aí ela conta que tinha grama em frente à casa e agora o que tem é uma sanga. Então, um serviço que ficou ali a desejar, precisava, quem sabe, ter sido mais bem feito, deixar tudo ajustadinho para não ter esse problema na frente da casa das pessoas, né, Luciane? Obrigado pela tua mensagem. Também aqui o recado da Júlia. A Júlia conta o seguinte: ela é moradora do Faxinal da Guardinha e eles estão sem ônibus. E ela diz o seguinte: gostaria de saber se a prefeitura vai mandar uma nova linha, pois estamos sem ter como ir para a cidade. Júlia, a gente vai tentar entender direitinho o que está acontecendo. Parece, pelo que a gente sabe, que o motorista dessa região teve um problema de saúde. Ainda assim, como a Júlia está mencionando, ninguém sabia de nada e estão sem o serviço de ônibus. A gente vai tentar buscar informações, tá bom, Júlia? Obrigado pela tua mensagem.
E olha, nós abrimos aqui uma enquete no nosso Instagram, não é? O assunto que mais repercutiu hoje sobre a questão da habilitação categorias A e B para CNH. E a pergunta era, CNH sem autoescola, que é a proposta do governo federal, e 57% aqui dos nossos internautas, seguidores da TV Cachoeira no Instagram, 57% sou contra, 43% sou a favor. Então esse foi o resultado da nossa enquete aí nos stories do nosso Instagram. Muito obrigado a você que votou. Olha aqui, ó, um abraço para Nani Cruz, está com a gente no Facebook, Edir Flores, Lu Adriana Fagundes também dizendo aqui que concorda plenamente em diminuir o valor, mas as aulas são muito importantes para aprender. Obrigado, Lu, pela participação. Viviane de Freitas, Rita Alves, Suzana Hernandes dizendo o seguinte, sou a favor de não precisar fazer aulas de direção, pois tecnologia avançada ou com tecnologia avançada os carros já andam sozinhos, não precisa mais de motoristas. Obrigado, Suzana. Deise Dutra também está com a gente. Aqui no YouTube tem mais gente. O Garcia, na verdade, está falando de outro tema, dizendo aqui, cadê o castramóvel? Deveriam estar se preocupando com a cachorrada nos bairros, em vez de querer atrapalhar quem trabalha. Ele está falando da questão de fiscalização a agroindústrias. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente, fez o NT Sul com a gente. Ficamos por aqui. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu espero você amanhã a partir do meio-dia, ao vivo. Até lá. Ótimo dia para você. Tchau.